Imagina por um momento que você pudesse ouvir os lamentos das almas que sofrem no purgatório. Imagine que essas vozes sussurrassem ao seu ouvido aquilo que você nunca quis ouvir, mas que seu coração precisa escutar. Essas vozes, essas almas, conhecem uma verdade que muitos católicos hoje preferem ignorar. Uma verdade sobre o matrimônio e o divórcio que pode mudar eternamente o seu destino espiritual. Santa Faustina Kowalska, a humilde freira polonesa, secretária da Divina Misericórdia, recebeu essas revelações. E o que ela ouviu das almas do purgatório sobre o divórcio é algo que você provavelmente nunca escutou na homilia de domingo. É uma verdade que muitos sacerdotes silenciam por medo de ofender os fiéis nos tempos modernos. Mas essas almas sofredoras não se calam e, por meio de Santa Faustina, falam hoje com desespero e esperança. Você está preparado para ouvir o que essas almas têm a lhe dizer? Você tem coragem de encarar uma verdade que pode sacudir os alicerces da sua fé e da sua vida? Se sim, convido você a acompanhar esta viagem espiritual que pode salvar sua alma de um sofrimento indescritível. Santa Faustina escreveu em seu diário: Vi um abismo de fogo, e dentro dele, almas que ardiam com dor indizível. Entre elas, reconheci algumas que, em vida, haviam rompido seus votos matrimoniais. A santa ficou tão impactada que chorou por 3 dias seguidos. É que o matrimônio não é um simples contrato que se pode romper por conveniência, mas um sacramento eterno, selado pelo próprio Deus. As almas do purgatório revelaram a Santa Faustina que muitos católicos enganam a si mesmos, acreditando que o divórcio e o novo casamento são pecados menores, que a misericórdia divina relevará. Mas essas almas sofredoras, purificando-se no fogo purificador, mostraram à santa a gravidade de romper o vínculo matrimonial que Deus uniu. Uma dessas almas disse a Santa Faustina: Acreditei que minhas razões para me divorciar eram justas. Achei que Deus entenderia meu sofrimento num casamento infeliz, mas não compreendi a santidade do vínculo que eu havia contraído. Não entendi que meu sofrimento fazia parte da minha cruz, do meu caminho de santificação, e agora sofro 1000 vezes mais por ter abandonado aquilo que Deus uniu. Essas palavras ressoam como um trovão em nossos corações, numa sociedade em que o divórcio se tornou normal, inclusive entre católicos praticantes. Essas revelações nos lembram uma verdade incômoda, porém salvadora. O que Deus uniu, o homem não separe. Mas não desanime se estas palavras ferem profundamente. Não é minha intenção julgá-lo, e sim partilhar com você o que essas almas sofredoras revelaram para o seu bem eterno. A divina misericórdia é infinita, e nunca é tarde para voltar ao caminho da verdade e da santidade. Santa Faustina escreveu que certa noite foi despertada pelos lamentos de uma alma do purgatório. Era um homem que abandonara a esposa por outra mulher. Com a voz quebrada pela dor, disse à santa: Diga aos vivos que o sofrimento que suporto agora é incomparável a qualquer dor terrena. Se eu soubesse o que me esperava, teria permanecido fiel aos meus votos até a morte, ainda que significasse viver em sacrifício constante. A santa viu como essa alma sofria especialmente pelo efeito que seu divórcio tivera sobre os filhos. Filhos que, confusos e feridos, se afastaram da fé e caíram em pecados graves, seguindo o exemplo de infidelidade que presenciaram. Essa alma mostrou a Santa Faustina como cada pecado dos filhos, originado no trauma do divórcio, aumentava seu sofrimento no purgatório. Imagine por um momento o peso dessa responsabilidade. Não apenas responder por suas próprias decisões, mas pelo efeito dominó de sofrimento e pecado desencadeado quando um matrimônio se rompe. Filhos que perdem a fé, netos que talvez nunca conhecerão Cristo, gerações inteiras que se afastam da igreja, porque viram que o compromisso sagrado do matrimônio pode ser rompido quando se torna inconveniente. As almas do purgatório mostraram a Santa Faustina que muitos católicos divorciados e recasados vivem em auto-engano, convencendo-se de que sua situação é aceitável aos olhos de Deus. Aproximam-se da comunhão em estado de pecado grave.
acrescentando sacrilégio à lista de suas faltas. E cada comunhão recebida indignamente aumenta a dívida a ser paga no purgatório, ou pior, pode conduzi-los a um destino eterno muito mais terrível. Uma mulher que morrera recentemente apareceu a Santa Faustina, mostrando as chamas que a envolviam. Ela fora exteriormente uma católica devota, mas abandonara o marido doente para casar-se com um homem mais jovem e atraente. Todos me diziam que eu merecia ser feliz, contou a santa. Meu primeiro casamento me fazia infeliz e achei que Deus não gostaria de me ver sofrer. Cheguei a encontrar sacerdotes que me consolavam, dizendo que Deus é misericordioso e compreende nossas fraquezas humanas. Mas agora vejo que confundi misericórdia com permissividade e estou pagando o preço do meu auto-engano. Essa alma suplicou a Santa Faustina que advertisse os vivos, especialmente católicos, que justificam o divórcio e o novo casamento, enquanto continuam a praticar a fé como se nada tivesse mudado. Diga que não se enganem. Diga que o matrimônio é de fato até que a morte os separe, e que não há desculpa que justifique romper o que Deus uniu. Talvez você pense, mas a minha situação é diferente. Meu casamento era realmente insuportável. Certamente Deus entende meu caso particular. As almas do purgatório anteciparam essa resposta. Mostraram a Santa Faustina como cada pessoa acredita que seu caso é especial, que suas razões são mais válidas que as dos outros, mas a verdade divina não muda segundo nossas circunstâncias pessoais. Uma dessas almas revelou: em vida, eu comparava constantemente minha situação com a dos outros. Via casamentos aparentemente felizes e me perguntava por que eu precisava suportar um cônjuge difícil. Não entendi que cada cruz é desenhada especificamente para nossa santificação. Não compreendi que meu esposo difícil era o instrumento que Deus escolhera para polir minha alma e prepará-la para o céu. Santa Faustina escreveu que essas almas lhe mostraram como o sofrimento aceito com amor dentro do matrimônio tem um poder santificador imenso. Muitas almas que sofreram em casamentos difíceis, mas foram fiéis até o fim, foram diretamente ao céu, enquanto aquelas que buscaram escapar de sua cruz por meio do divórcio precisavam agora purificar-se no fogo do purgatório. Mas nem tudo é desolação nessas revelações. As almas do purgatório também mostraram a Santa Faustina o poder redentor do arrependimento sincero. Falaram-lhe da importância da confissão sacramental, da necessidade de reconhecer a gravidade do divórcio e de fazer reparação por esse pecado enquanto ainda há tempo nesta vida. Uma dessas almas que vivera divorciada e recasada por décadas contou à santa que pouco antes de morrer recebera a graça de enxergar a verdade de sua situação. Com lágrimas de arrependimento, confessou-se, renunciou à segunda união ilegítima e ofereceu seus últimos dias de doença como reparação pelo escândalo que causara. Esse ato final de humildade e obediência à lei de Deus me salvou do inferno, disse. Mas agora preciso purificar-me longamente para reparar todo o dano causado por anos de desobediência e auto-engano. Essa alma implorou a Santa Faustina que dissesse aos católicos divorciados: nunca é tarde para voltar à verdade. Nunca é tarde para se arrepender e reparar. A misericórdia de Deus é infinita, mas não podemos recebê-la sem primeiro reconhecer nosso pecado e manifestar arrependimento sincero. As revelações recebidas por Santa Faustina não são apenas advertências terríveis, mas também mensagens de esperança. Elas nos lembram que mesmo nas situações matrimoniais mais difíceis, Deus concede a graça necessária para perseverar. Asseguram-nos que nenhum sofrimento oferecido por amor é em vão e que cada sacrifício feito por fidelidade aos votos matrimoniais será recompensado eternamente. Uma alma mostrou a Santa Faustina que suportara por 30 anos um casamento com um esposo alcoólatra e violento. Todas as noites eu rezava por ele, disse. Cada golpe eu oferecia pela sua conversão. Meus filhos imploravam que eu o abandonasse. Meus amigos diziam que Deus não gostaria de me ver sofrer assim, mas no meu coração eu sabia que meus votos eram sagrados. Nos últimos dias de vida,
Meu esposo se arrependeu, confessou-se e morreu na graça de Deus. Agora ele está no céu intercedendo por mim, para que logo eu possa me unir a ele. Todo o sofrimento terreno valeu por essa vitória eterna. Isso comoveu profundamente Santa Faustina, que compreendeu o poder redentor do sofrimento oferecido com amor. A santa viu como essa mulher, apesar de um matrimônio terrível, segundo os critérios humanos, acumulou tesouros eternos por sua fidelidade. Seu purgatório seria breve e sua glória no céu imensa. Nem todos, porém, têm forças para suportar situações tão extremas. A Igreja, em sua sabedoria, permite a separação física dos cônjuges em casos de abuso ou perigo grave. Contudo, mesmo nesses casos, o vínculo matrimonial permanece intacto e nenhum dos cônjuges é livre para contrair novo matrimônio enquanto o outro viver. Santa Faustina viu o sofrimento particular das almas que, tendo obtido uma separação legítima por circunstâncias graves, sucumbiram depois à tentação de iniciar um novo relacionamento. A cruz de viver separado, mas fiel aos meus votos, era pesada, disse uma delas, mas a carga que agora levo no purgatório é infinitamente mais pesada. Se eu tivesse perseverado na minha solidão, oferecendo-a a Deus, agora estaria no céu. Essas revelações podem parecer duras num mundo que valoriza a felicidade pessoal acima de tudo. Mas as almas do purgatório mostraram a Santa Faustina uma perspectiva eterna, na qual o sofrimento temporário se revela insignificante diante da glória eterna que nos espera se formos fiéis. Os anos da minha vida terrena agora me parecem um instante, disse uma alma. O tempo que já passei no purgatório parece mais longo que toda a minha vida, e a eternidade que me espera faz com que tudo isso pareça nada. Como fui tolo ao sacrificar bens eternos por um momento de falsa felicidade terrena. Santa Faustina também recebeu revelações sobre as graças concedidas a quem permanece fiel em casamentos difíceis. Ela viu como esses fiéis sofredores se tornam canais poderosos de graça para suas famílias e para toda a Igreja. Suas orações têm eficácia singular e seus sofrimentos, unidos aos de Cristo, contribuem misteriosamente para a salvação de muitas almas. Uma dessas almas mostrou-lhe como sua fidelidade em um casamento doloroso salvou filhos, netos e até desconhecidos cuja salvação estava misteriosamente ligada aos sofrimentos oferecidos com amor. Eu não compreendia o valor da minha cruz enquanto vivia, disse. Sentia-me inútil, presa a um casamento sem amor, mas agora vejo o fruto eterno da minha fidelidade e me alegro, apesar do sofrimento temporário no purgatório. Isso nos recorda que nossa perspectiva humana é limitada. Não vemos o plano divino em sua totalidade, nem entendemos plenamente como nossos sofrimentos presentes se entrelaçam no tecido da redenção universal. Mas podemos confiar que nada se desperdiça na economia divina, especialmente o sofrimento oferecido com amor e fidelidade. As almas do purgatório também advertiram por meio de Santa Faustina sobre o perigo das soluções fáceis que o mundo moderno oferece para os problemas matrimoniais. Mostraram-lhe como muitos casais recorrem ao divórcio antes de esgotarem todos os recursos para salvar o matrimônio. A oração intensa, a direção espiritual, a terapia matrimonial católica, os retiros para casais em crise. Uma dessas almas confessou: nosso casamento enfrentava dificuldades que pareciam insuperáveis. Buscamos conselhos apenas de amigos e familiares que sabíamos que apoiariam nossa decisão de nos divorciar. Evitamos deliberadamente os sacerdotes fiéis ao ensinamento da Igreja. Procuramos terapeutas que não questionassem nossa decisão. No fundo, sabíamos que buscávamos aprovação, não soluções, e agora pagamos o preço de nossa covardia espiritual. Essa alma rogou a Santa Faustina que advertisse os casais em crise. Diga-lhes que lutem pelo matrimônio como se a salvação dependesse disso, porque realmente depende. Diga-lhes que procurem ajuda, mas ajuda verdadeira, enraizada na verdade de Cristo e de sua Igreja, não na sabedoria volúvel do mundo. As revelações que Santa Faustina recebeu também tocam numa realidade dolorosa da Igreja atual. O caso de católicos que,
após obterem o divórcio civil, permanecem sozinhos e fiéis aos votos, mas se sentem esquecidos e marginalizados pela comunidade eclesial. Uma comunidade que muitas vezes parece mais preocupada em acolher os divorciados recasados. Uma dessas almas disse à santa: "Em vida, permaneci fiel aos meus votos, depois que meu marido me abandonou. Vivi sozinha por 25 anos, suportando a solidão e as tentações. Muitas vezes me sentia invisível em minha paróquia, onde os esforços pastorais pareciam voltados apenas aos que tinham formado novas uniões. Ninguém celebrava a minha fidelidade. Parecia que meu sacrifício não tinha valor aos olhos da comunidade. Mas agora vejo que o próprio Cristo registrava cada momento da minha solidão fiel e está preparando minha recompensa eterna." Essa alma mostrou a Santa Faustina como seus anos de fidelidade solitária, aparentemente estéreis e invisíveis aos olhos do mundo, produziram frutos espirituais abundantes. Seu exemplo silencioso inspirou outros a permanecer fiéis em situações semelhantes, e suas orações sustentaram muitos casamentos à beira do colapso. As revelações lembram que a verdadeira pastoral matrimonial não consiste em diluir a verdade para torná-la mais aceitável, mas em oferecer o apoio necessário para vivê-la, por mais difícil que seja. As almas do purgatório também mostraram à santa como muitos católicos se sentem abandonados por pastores que, em nome da misericórdia, evitam falar claramente sobre a indissolubilidade do matrimônio e as consequências espirituais do divórcio e do novo casamento. Uma dessas almas, que fora sacerdote em vida, confessou a Santa Faustina: "Calei a verdade por medo de ofender. Vi matrimônios se rompendo e não tive coragem de falar claramente sobre o ensinamento de Cristo. Ofereci consolo sem conversão, acompanhamento sem direção. Agora vejo quantas almas se perderam porque eu, pastor, não tive coragem de guiá-las pelo caminho estreito que conduz à vida." Esse sacerdote suplicou a Santa Faustina que transmitisse uma mensagem aos pastores: "Diga-lhes que a verdadeira misericórdia nunca contradiz a verdade. Diga-lhes que serão julgados por cada alma que se perdeu devido ao seu silêncio cúmplice. Diga-lhes que o verdadeiro amor pastoral às vezes precisa ser firme mesmo quando causa dor temporária." Essas palavras recordam que todos, leigos e clérigos, têm a responsabilidade de sustentar e promover a verdade sobre o matrimônio, mesmo quando essa verdade não é popular ou bem recebida. O silêncio diante do mal não é caridade, é cumplicidade. Mas apesar da severidade das advertências, a mensagem central transmitida pelas almas do purgatório através de Santa Faustina é de esperança e misericórdia. Mostraram-lhe que Deus nunca abandona aqueles que se esforçam sinceramente para ser fiéis, por mais difícil que seja a sua situação. Uma dessas almas, que vivera durante anos em uma união irregular, mas que finalmente se arrependeu e retornou à fidelidade ao ensinamento da Igreja, disse à santa: "Os anos que vivi em pecado deixaram cicatrizes profundas em minha alma, que agora devem ser purificadas. Mas a misericórdia de Deus me alcançou antes que fosse tarde demais. Pelas orações de minha mãe e da esposa abandonada, recebi a graça de enxergar a verdade. O caminho de volta foi doloroso e humilhante, mas cada passo valeu a pena. Diga que nunca é tarde para retornar, que a divina misericórdia espera todos os que se arrependem sinceramente." Essa alma mostrou a Santa Faustina o caminho difícil, mas necessário que percorreu. Reconhecer que sua segunda união, mesmo após anos e filhos em comum, não era um verdadeiro matrimônio. Buscar a reconciliação com a Igreja por meio da confissão sincera e viver em continência com sua companheira de fato, tratando-a como irmã, não como esposa, pelo bem dos filhos. Esse caminho parecia impossível quando o contemplei pela primeira vez, confessou a alma. Mas Deus concede a graça quando pedimos com sinceridade. Cada dia de fidelidade renovada me aproxima mais da glória eterna que quase perdi por meu egoísmo e obstinação. As revelações que Santa Faustina recebeu também abordam uma questão dolorosa que muitos católicos divorciados se fazem. O que acontece com aqueles que conseguiram uma anulação matrimonial baseada em motivos duvidosos ou até falsos?
Uma dessas almas revelou à santa como havia manipulado o processo de anulação, exagerando problemas menores e apresentando seu caso de maneira calculada para obter a declaração de nulidade que desejava. Aos olhos da igreja, meu primeiro casamento nunca existiu, contou essa alma. Recebi a comunhão durante anos com a consciência aparentemente tranquila, mas no fundo sabia que havia enganado o tribunal eclesiástico. Deus, que vê o oculto, não foi enganado, e agora devo me purificar não só por minha infidelidade, mas também por minha desonestidade e sacrilégio. Essa alma implorou a Santa Faustina que advertisse os que buscam a nulidade por motivos impuros. Diga-lhes que Deus não pode ser enganado. Diga-lhes que uma declaração de nulidade obtida com manipulação ou mentira não tem valor diante do tribunal divino. Diga-lhes que é melhor sofrer temporariamente na terra, aceitando as limitações de um matrimônio válido, mas falido, do que sofrer eternamente por ter profanado os sacramentos. Essas palavras nos lembram que a nulidade matrimonial não é um divórcio católico, mas uma declaração solene de que nunca existiu um verdadeiro matrimônio sacramental, devido a defeitos graves presentes desde o princípio. Obter uma nulidade com base em falsidade é zombar do sacramento e cometer uma grave ofensa contra a verdade. As almas do purgatório também revelaram a Santa Faustina o sofrimento especial daqueles que contribuem para o divórcio de outros, advogados que facilitam separações desnecessárias, conselheiros que incentivam casais a desistirem antes de buscar todos os recursos, amigos e familiares que, em vez de promover a reconciliação, alimentam o ressentimento. Uma dessas almas que havia sido advogada de divórcios disse à santa: "Achei que estava apenas fazendo meu trabalho, ajudando meus clientes a conseguirem o que queriam. Não me considerava responsável pelas escolhas deles, mas agora vejo que cada casamento que ajudei a destruir é uma ferida no corpo de Cristo que eu contribuí para infligir. Vejo as crianças traumatizadas, as famílias divididas, os corações endurecidos, tudo consequência em parte do meu trabalho profissional feito sem questionamento moral." Essa alma pediu a Santa Faustina que transmitisse uma advertência aos profissionais católicos. Diga-lhes que nenhum trabalho, nenhuma profissão está isenta do juízo divino. Diga-lhes que serão responsabilizados por cada ato profissional que contradiga a lei de Deus, mesmo que a lei civil permita ou até exija. Essas revelações deixam claro que todos, qualquer que seja a vocação ou profissão, somos chamados a ser testemunhas da verdade e defensores do plano divino para o matrimônio e a família. Não podemos separar a fé da vida profissional ou social. As visões de Santa Faustina culminam com uma mensagem de esperança e ação. As almas do purgatório mostraram a ela como cada matrimônio fiel e cada família unida são sinais poderosos do amor de Deus em um mundo fragmentado pelo egoísmo e pela infidelidade. Uma dessas almas disse: "Em vida, minha esposa e eu lutamos para permanecer fiéis aos nossos votos, apesar das dificuldades. Muitas vezes nos sentimos sozinhos em nosso compromisso com a indissolubilidade matrimonial, cercados por uma sociedade e até mesmo por uma igreja que parecia ceder cada vez mais ao divórcio. Mas agora vejo que nosso matrimônio, com todas as suas imperfeições, foi um farol de luz para muitos. Nossa fidelidade deu frutos que só agora começo a compreender." E acrescentou: "Diga aos casais em crise que não estão sozinhos. Diga-lhes que Cristo sofre com eles e lhes dá graça para perseverar. Diga-lhes que cada momento de fidelidade nas dificuldades será recompensado 100 vezes na eternidade." Essas revelações encerram-se com um convite. Se você é casado, renove seu compromisso de fidelidade até a morte. Se enfrenta dificuldades, busque a graça de perseverar. Se já experimentou o divórcio, mas permaneceu fiel, alegre-se, pois grande será sua recompensa no céu. E se está em situação irregular, não desespere. A misericórdia de Deus é infinita, mas precisa ser acolhida com arrependimento sincero e propósito de mudança.